Paz do Senhor, povo, bom dia. Bora ler a Bíblia. Hoje nós vamos ler Isaías, capítulo 6, tão conhecido, e capítulo 7. O 6, a purificação e o chamado de Isaías. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor. Ele estava sentado em um trono alto e a borda de seu manto enchia o templo. Acima dele havia serafins, cada um com 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. Diziam em alta voz uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia de sua glória. Suas vozes sacudiam o templo até os alicerces e todo o edifício estava cheio de fumaça. Então eu disse: Estou perdido. É o meu fim, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de pessoas de lábios impuros. Meus olhos, porém, viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Então um dos serafins voou em minha direção, trazendo uma brasa ardente que ele havia tirado do altar com um tenaz. Tocou meus lábios com a brasa e disse: Veja, esta brasa tocou seus lábios. Sua culpa foi removida e seus pecados foram perdoados. Então ouvi o Senhor perguntar: Quem enviarei como mensageiro a este povo? Quem irá por nós? E eu respondi: Aqui estou, envia-me. E ele disse: Vá e diga a este povo: Ouçam com atenção, mas não entendem. Observem bem, mas não aprendam. Endureça o coração deste povo. Tape os ouvidos e feche os olhos deles. Assim não verão com os olhos, nem ouvirão com os ouvidos, não entenderão com o coração, nem voltarão para mim, a fim de serem curados. Então eu disse: Senhor, até quanto isso vai durar? E ele respondeu: Até que as cidades fiquem vazias e as casas abandonadas e toda a terra devastada. Até que o Senhor tenha mandado todos embora e toda a terra de Israel esteja deserta. Se ainda sobreviver uma 10ª parte, um remanescente, ela será invadida outra vez e queimada. Mas assim como o terebinto e o carvalho deixam um toco, quando cortados, o toco de Israel será uma semente santa. Então aqui nós vamos ver quando Isaías viu o Senhor de uma forma, teve uma revelação, além de apenas, da letra. E aí ele, a partir do momento que ele vê o Senhor, ele entende que ai de Israel, mas ai dele também, porque o Senhor é santo, santo, santo. E toda vez que você tiver uma revelação verdadeira do Senhor, você vai dizer: aqui estou, Senhor, pode me enviar. Mas perceba que Deus não está enviando ele para boas novas. Boas novas porque é a palavra de restauração também, mas está enviando ele para dizer palavras de juízo. E às vezes o Senhor nos levanta para tarefas que não são fáceis. Ai, Deus me levantou, eu vou fazer. Tarefas que não são fáceis, que vão custar a renúncia. Vamos ver a mensagem para Acás, que ele vai ter que falar, capítulo 7. Quando Acás, filho de Jotão e neto de Uzias, era rei de Judá, Rezim, rei da Síria, e Peca, filho de Remalias, rei de Israel, saíram para atacar Jerusalém. Contudo, não conseguiram executar seu plano. Havia chegado à corte de Judá a seguinte notícia: a Síria se aliou com Israel contra nós. O coração do rei e de seu povo estremeceu de medo, como árvores se agitam numa tempestade. Então o Senhor disse a Isaías: Pegue seu filho, Sear, Jazube, e vai encontrar-se com o rei Acabe. Ele estará no final do aqueduto que abastece o tanque superior, perto do caminho para o campo onde se lava a roupa. Diga a Acás que pare de se preocupar e que não precisa ter medo da ira ardente daquelas 2 brasas apagadas. Eu amo Deus, gente. Deus fala de uma forma, aquelas 2 brasas apagadas. Rezim, rei da Síria, e Peca, filho de Remalias.
É verdade que os reis da Síria e de Israel tramam contra ele e dizem: atacaremos Judá e a conquistaremos. Então colocaremos o filho de Tebeal para reinar sobre Judá. Mas assim diz o Senhor soberano: essa invasão não acontecerá, jamais ocorrerá. Pois a Síria não é mais forte que sua capital, Damasco, e Damasco não é mais forte que seu rei Rezim. Quanto a Israel, em 65 anos será esmagada e completamente destruída. Israel não é mais forte que sua capital Samaria, e Samaria não é mais forte que seu rei Peca, filho de Remalias. Se vocês não crerem com firmeza, não permanecerão firmes. Então Deus vai, ainda assim cuidar de Judá. Mas isso não muda o destino, a consequência. O sinal de Emanuel. Depois o Senhor enviou essa mensagem ao rei Acaz: peça ao Senhor seu Deus um sinal de confirmação. Pode ser algo difícil, alto como os céus ou profundo como o lugar dos mortos. O rei Acaz, porém, respondeu: não porei o Senhor à prova desse modo. Então o profeta disse: ouçam bem, descendentes de Davi, não basta esgotarem a paciência das pessoas? Agora também querem esgotar a paciência de meu Deus? Por isso o Senhor mesmo lhes dará um sinal. Vejam, a virgem ficará grávida. Ela dará à luz um filho e o chamará de Emanuel. Quando essa criança tiver idade suficiente para escolher o bem e rejeitar o mal, comerá coalhada e mel, pois antes de a criança chegar a essa idade, as terras dos 2 reis que vocês tanto temem ficarão desertas. Então o Senhor trará sobre vocês, sua nação e sua família, coisas como nunca houve desde que Israel se separou de Judá. Trará contra vocês o rei da Síria. Naquele dia o Senhor assobiará para chamar o exército do sul do Egito e o exército da Síria, e eles o cercarão como enxames de moscas e abelhas. Virão em grandes multidões e ocuparão as regiões férteis e também os vales desolados, as cavernas e os lugares tomados de espinhos. Naquele dia o Senhor alugará uma navalha que virá de além do rio Eufrates, o rei da Síria, e a usará para raspar tudo, sua terra, suas plantações e seu povo. Naquele dia o camponês terá sorte se lhe sobrarem uma vaca e 2 ovelhas. Ainda assim haverá leite suficiente para todos, pois restarão poucas pessoas na terra. Comerão coalhada e mel até ficarem satisfeitos. Naquele dia os vinhedos prósperos, que hoje valem 1000 peças de prata, se tornarão terrenos cheios de espinho e mato. Toda a terra ficará coberta de espinhos e mato, e será uma região de caça cheia de animais selvagens. Ninguém irá às encostas férteis das colinas onde antes cresciam jardins, pois estarão tomados de espinhos e mato. Ali bois e ovelhas pastarão. Então, é uma mistura, do que aconteceria naqueles dias próximos com o que aconteceria quando viesse o juízo. E depois já tem também uma palavra, que a gente fala messiânica, profetizando sobre o Messias que viria, que nasceria também em Jerusalém. Então, gente, são muitas interpretações aí, a gente tem que ler com muita calma e entender, porque tudo que é o profético são palavras que podem ser para agora, parte para agora, mas parte para um futuro, E aqui a gente vai ver o que aconteceu naquela época, quando Isaías profetizou, quando Cristo veio e quando Cristo voltar. Então nós precisamos ler a palavra e entender, Pedir ao Senhor a revelação. Mas eu queria ficar com o capítulo 6, que fala sobre esse chamado de Isaías, um chamado à santidade, um chamado a uma revelação que o Senhor deu a ele, que o Senhor se revele a nós, porque se o Senhor se revelar a nós, com certeza, nós prontamente responderemos, porque nada se compara à glória do Senhor, nada se compara a conhecer o Senhor. Vamos orar? Papai, eu oro nesse dia, te dou graças, porque estamos com saúde, em pé, porque temos a sua palavra e podemos ler. Mas, Senhor, eu queria pedir, Senhor, que o Senhor nos encoraje, o Senhor não nos dê um espírito de medo, mas de ousadia, de fortaleza, para cumprir o teu chamado. Seja ele, como diz Isaías, que exigiu renúncia, que exigiu, Senhor, coragem para falar, trazer juízo, Senhor, sobre
Judá, nós precisamos do Senhor. Mas quem consegue, Senhor, não correspondeu ao seu chamado. A sua voz é como a voz de muitas águas que preenche tudo dentro de nós. Nós te agradecemos, nos encoraja, nos abençoe nesse dia, nos guarda, nos livra. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, traz a provisão. É o que nós pedimos no nome de Jesus, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém? Deus abençoe você, sua casa, que tudo te vá bem. Ouça o Senhor. Se você ainda não viu o Senhor de perto, peça para que Ele se revele. Ele está perto dos que o buscam. Amém? Deus te abençoe.